Graça e paz. É um prazer poder estar aqui para transmitir a palavra de Deus. É sempre uma alegria e motivo de muita felicidade poder falar do amor de Cristo, do qual me salvou e tem feito uma grande transformação na minha vida e a cada dia tem me abençoado. Vamos falar hoje neste momento, nesta mensagem, sobre o tema o amor humano e o amor divino. O texto sagrado de base é 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21. Você abre a sua Bíblia e acompanhe no decorrer da mensagem. Nós vamos estar lendo cada um desses versículos. Quero falar um pouco sobre esta epístola. A primeira epístola de João poderia ser classificada como um sermão ou um discurso teológico. Qual a razão disso? É que não se encontra na carta qualquer menção de autor, de destinatário, introdução, saudação e a despedida. É uma espécie de carta pastoral dirigida ao conjunto dos membros de algumas igrejas residentes em lugares próximos uma das outras. Pequenas congregações da Ásia Menor, necessitadas de instrução e conselhos que as ajudassem a viver em plenitude o testemunho de sua fé em Jesus Cristo, que veio em carne e osso, como o apóstolo diz no versículos 2 e versículo 3 do capítulo 4. Qual foi a data e o local que foi escrito esta carta? A data foi por volta de 90 depois de Cristo e o local foi em Éfeso. Segundo os relatos, a carta foi escrita em Éfeso e cerca de 90 depois de Cristo. Qual foi o motivo de que João escreveu esta carta, da qual a carta é credenciada a João? Motivo básico do escrito é que não são outras senão a inquietude do autor em meio a certos elementos que surgiram estranhos e em diferentes lugares, estavam perturbando a fé e a comunhão dos crentes. Uma espécie de doutrinas, de heresias, de ensinos que não era conveniente com a palavra de Deus. Irmãos e amigos, ouvintes, esta passagem está tão estritamente entretecida que faremos bem em extrair seus ensinos. Antes de mais nada, vejamos seu ensino sobre o amor, que é o que vamos falar nesse momento. O amor de Deus e o amor humano. O nosso primeiro aspecto que vamos falar nesse momento é o amor. Primeiro, o amor tem a sua origem em Deus. Baseado no versículo 7, ele diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor tem sua origem em Deus. Então, devemos amar, pois o amor procede de Deus, como diz o versículo. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que nós podemos entender e concluir aqui nesse versículo 7 é que todo amor tem sua fonte no Deus de amor. Todo o seu amor, toda a origem do amor, tá? Ela tem sua fonte no Deus de amor. Brooke fala o seguinte: o amor humano é o resplendor de algo na própria natureza divina.
O amor humano é o resplendor de algo na própria natureza de Deus. Irmãos e amigos, ouvintes, nunca estamos tão perto de Deus como quando amamos. Quando amamos as pessoas, quando amamos o nosso próximo, quando amamos o nosso inimigo, quando nós oramos por quem nos perseguem, é aí que nós nos aproximamos de Deus, aí é que nós estamos mais perto de Deus a cada instante, a cada momento de nossa vida. Clemente de Alexandria, ele disse o seguinte: o verdadeiro gnóstico, o autêntico cristão, ensaia a seu Deus. O verdadeiro cristão é aquela pessoa que imita o seu Deus. É aquela pessoa que sempre quer fazer aquilo que o seu Deus faz. Como diz o texto: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós amamos, levamos sobre nós o resplendor de Deus e vivemos a genuína vida de Deus. O amor nos irmana com Deus. Aquele que permanece em amor, permanece em Deus. O versículo 16 nos diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então aqui está o segredo do amar. Quando nós conhecemos, nós cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quando você ama a Deus, Deus ama você. Você permanece em Deus e Deus permanece em você. O homem está feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós fomos criados, irmãos, fomos feitos à imagem de Deus. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, e Deus é amor, então nós também devemos demonstrar esse amor. Nós devemos praticar este amor, imitando o nosso Criador. Deus é amor, e portanto, para ser como Deus, o homem também deve amar. Você quer ser igual a Deus? Você quer ser igual a Deus? Adão e Eva, principalmente Eva, quando foi tentada lá no jardim, ela quis ser igual a Deus. Mas ela não entendeu que esse ser igual a Deus seria o fato de amar. Ela queria poder. Quando ela pensou em ser igual, que a serpente o enganou, ela pensava que ela ia ter o mesmo poder de Deus, ela poderia fazer as coisas que Deus fez, dizer e acontecer. Claro que se Deus nos der esse poder, nós podemos fazer. Mas isso não pertence a mim e a você. Isso pertence a Deus em fazer o que Ele quer, quando quer, e onde quer e como Ele quer. O que pertence a nós é amar como Deus nos amou. Segundo, o amor tem uma dupla relação com Deus. O versículo 7 e 8 diz o seguinte: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Queridos, só mediante o conhecimento de Deus poderemos amar. E só no exercício desse amor conhecemos a Deus. Quando Deus habita nossa vida, aprendemos a amar. E quando amamos, aproximamos-nos ainda mais e mais de Deus. O amor provém de Deus.
e nos leva a Deus. O amor tem uma dupla relação com Deus. O primeiro é porque o amor procede dele. A primeira relação é que o amor procede dele. Então isso significa que ele é amor. E o segundo é que nós somos nascidos, todo aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. A dupla relação de Deus com o amor é que o amor procede dele. E aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Aquele que não ama é porque não conhece a Deus, pois Deus é amor. O nosso terceiro aspecto, só mediante o amor conhecemos a Deus. O versículo 12 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vejam só aqui, só mediante o amor conhecemos a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Eu não preciso ver Deus, irmãos, para eu amar. Eu não preciso ver Deus para eu servir a Deus. Eu não preciso ver a Deus para eu adorá-lo. Eu preciso apenas confiar no seu amor, na sua grandeza, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade e na sua autoridade e na sua existência. Deus permanece em mim, permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado a cada dia. Quando esse amor permanece em nós, nós somos aperfeiçoados a cada dia, a cada instante. Não podemos ver a Deus porque Ele é Espírito. O que podemos ver é o efeito de Deus na vida do homem, nas nossas vidas. Não podemos ver o vento, mas podemos sentir e ver o poder que esse vento traz, o efeito dele. Não podemos também, irmãos, ver a eletricidade, mas sim o efeito que ela produz. Agora, os efeitos de Deus em nossas vidas é o amor. Quando Deus está em nós, a demonstração dele em nós é através do amor. Quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos o nosso próximo, quando amamos os inimigos e oramos para aqueles que nos perseguem, as pessoas estão percebendo Deus em nós. Quando Deus chega ao homem, este fica coberto pelo amor de Deus e o amor dos homens. Podemos conhecer a Deus por seu efeito na vida desse homem. Quando Deus chega em nossas vidas, nós podemos conhecer. Como alguém disse, um santo é um homem em quem Cristo volta a viver. E a melhor demonstração de Deus não chega mediante argumentos, mas sim através de uma vida de amor. Não chega, irmão, a melhor demonstração de amor em nossas vidas, ela não chega mediante um argumento. Amor não é palavras, amor não é presente, amor é atitude. Amor é gesto, amor é ação. Não se demonstra amor falando apenas que o ama. O amor é demonstrado através de atitude. O amor é demonstrado através de ação. O amor é demonstrado através de gesto. O amor é demonstrado através de coisas palpáveis. Quando você ajuda um necessitado, você está mostrando o amor. Você está expressando o amor. Quando você ajuda um idoso que está precisando atravessar
uma rua e tem dificuldade, você está expressando o amor. Quando você socorre uma pessoa, você para dar ouvido e atenção a uma pessoa que está à margem da sociedade, você está expressando também o amor. Nosso quarto aspecto, o amor de Deus nos é manifestado em Jesus Cristo. O versículo 9 diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor de Deus nos é manifestado em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, irmãos e amigos ouvintes, podemos ver a manifestação plena do amor de Deus. Quando olhamos para Jesus, notamos duas coisas do amor que ele demonstra para nós. A primeira é o amor que não reserva nada para si. É um amor que não quer o benefício próprio. É aquele amor que não visa o seu benefício, mas é aquele amor que externa a outras pessoas. É o amor de Deus. É o amor ágape. É o amor sacrificial. Não é um amor interesseiro, mas é um amor que está visando abençoar e ajudar pessoas e demonstrar aquilo que Deus tem feito através do seu Filho Jesus Cristo a cada um de nós, morrendo na cruz para nos salvar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo, é um amor totalmente imerecido. Nós não merecemos esse amor. Como eu acabei de citar o texto de Romanos 5:8. Deus provou esse amor. Mesmo nós sendo pecadores, ele nos amou. Então, irmãos, o amor de Deus nos é manifestado em Jesus Cristo. Quinto, o amor humano é uma resposta ao amor divino. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se não fosse o amor de Deus. Irmãos e amigos ouvintes, o que seria de nós? O que seríamos se não fosse o amor de Deus? Vejam só no versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É uma expressão de gratidão quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu irmão, quando eu amo o meu vizinho, quando eu amo as pessoas. E quando eu amo a Deus é em troca pelo grande amor com que ele me amou, porque ele me amou primeiro. Eu nem sequer tinha capacidade, nós nem sequer tínhamos capacidade de amar a Deus, mas ele se voltou para nós e nos amou, como diz o texto. Amamos porque Deus nos amou. Irmãos e amigos, ouvintes, o propósito do amor de Deus é alentar em nós o desejo de amar a Deus como ele nos amou primeiro, e amar o nosso próximo como ele o ama. Sabe, eu fico pensando aqui, quando as pessoas fugiam dos leprosos, e eles tinham que sair gritando quando eles tinham que se locomover pelas ruas ou para algum lugar, ou quando uma pessoa se aproximava ali daquele leprosário, ou daquele lugar onde eles estavam, da vila que eles moravam lá, do local, eles tinham que sair gritando: imundo, 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 que era para as pessoas poderem se afastar deles e eles poderem passar, ou para as pessoas não se aproximar dele. Mas com Jesus Cristo foi diferente. Quando eles iam para Galiléia, eles tinham que dar a volta por
toda aquela cidade de Samaria. Jesus não. Jesus passou pelo meio da cidade. E quando ele vai passando, o que é que ele encontra? 10 leprosos. Ele não mandou que eles fossem embora. Mas eles gritaram, clamaram ao Senhor, e ele demonstrou o amor dele para com aqueles homens. Sabe, queridos, o que me chama mais a atenção aqui é a questão da gratidão, como nós podemos ver aqui. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus Cristo demonstrou amor para com aqueles homens que estavam à margem da sociedade. Mas de todos aqueles 10, apenas um voltou, apenas um reconheceu este amor e veio devolver aquele amor, agradecendo e se prostrando diante do Senhor, porque ele havia curado. Os outros 9 foram embora. Eles só queriam o benefício de Deus. Então, o que nós podemos observar que o amor humano é uma resposta ao amor divino. Se nós não tivermos o amor de Deus em nossos corações, jamais poderemos amar a Deus e as pessoas. Não temos capacidade de nós mesmos para amar, se Deus não nos amar primeiro. Irmãos e amigos ouvintes, o amor humano não é um produto do coração humano. Não é algo que o coração humano pode ter criado por sua própria conta. É a resposta ao amor de Deus. Nós não temos essa capacidade de amar. É por isso que as pessoas matam. É por isso que as pessoas roubam. É por isso que as pessoas assaltam. É por isso que as pessoas caluniam, brigam e fazem guerras. Enfim. Por quê? Porque elas não amam. Porque elas não reconhecem esse amor. E porque eles não podem produzir esse amor neles mesmos. E como eles não têm Cristo no seu coração, eles fazem esta maldade. Queridos, o nosso sexto aspecto sobre o amor, quando chega o amor, desaparece o temor. Versículo 17 e 18 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos. Segundo ele é, nós também somos deste mundo. No amor, versículo 18, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz temor. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O temor, irmãos, é a emoção característica de alguém que espera ser castigado. Enquanto vemos a Deus como o juiz, o rei, o legislador, certamente haverá em nossos corações um sentimento ou um intenso sentimento de temor, visto que em face de semelhante Deus, não esperaríamos outra coisa senão o castigo e até a aniquilação. Mas assim que conhecemos que Deus é amor, o amor joga fora o temor. É verdade que em seu lugar fica uma classe diferente de temor. O temor de afligir ao amor que nos ama tanto. Nós não temos mais medo de sermos castigados por Deus por falta do amor, porque não amamos, porque não perdoamos, porque não obedecemos, porque não falamos a verdade, porque não tratamos bem as pessoas. Nós não temos mais esse medo, porque agora
O amor de Deus habita em nossos corações e as nossas atitudes mudaram. Mas o nosso temor deve ser de não afligir ao amor que nos ama tanto, que é Deus. De não fazer o coração de Deus se entristecer. Se eu não me engano, em Efésios 4:30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. É por isso que nós não tememos mais em ser castigados por Deus, porque agora nosso grande temor aqui é não contrariar o autor do amor, que é Deus. Procuramos fazer sempre aquilo que é agradável ao nosso Senhor, o nosso Deus, o Supremo Senhor. Sétimo e último, o amor de Deus e o amor do homem estão indissoluvelmente relacionados. Versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Charles Hodge disse o seguinte: a energia do amor se descarrega seguindo as linhas de um triângulo, cujos vértices são Deus, a própria pessoa e o próximo. A energia do amor se descarrega seguindo as linhas de um triângulo. E o que devemos, na realidade, fazer, cujas vértices são Deus e a própria pessoa e o próximo. Irmãos e amigos ouvintes, se Deus nos ama, nós devemos amar os outros, visto que nosso destino e nossa meta mais elevada é reproduzir a vida de Deus na humanidade e a vida eterna em nosso próprio tempo. Pense muito seriamente. Se Deus nos ama, irmãos, nós também devemos amar os outros. Por quê? Porque nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade de demonstrar esse amor de Deus. O amor que Deus demonstrou em nós, por nós. Nós devemos agora demonstrar, esse amor deve ser demonstrado agora através de nós. Visto que nosso destino e nossa meta mais elevada na face da terra é reproduzir a vida de Deus na humanidade e a vida eterna em nosso próprio tempo. João diz com uma brusca franqueza: aquele que diz amar a Deus, mas aborrece a seu irmão, não é outra coisa senão um mentiroso. A única forma de provar que amamos a Deus é amar os homens aos quais Deus ama. A única maneira de comprovar que Deus está em nossos corações é mostrar constantemente em nossas vidas o amor aos homens. Eu quero concluir nesta
neste momento, esta mensagem da seguinte forma: quando amamos, levamos sobre nós a responsabilidade de Deus e vivemos a genuína vida de Deus. Quando amamos, levamos sobre nós o resplendor de Deus e vivemos a genuína vida de Deus. A única coisa, ou a única maneira de comprovar que Deus está em nossos corações, é mostrar constantemente em nossas vidas o amor aos homens. Queridos, no amor não existe medo. O amor é a resposta ao amor de Deus. E a melhor demonstração de Deus não chega mediante argumentos, mas sim através de uma vida de amor. E quando amamos, levamos sobre nós o resplendor de Deus e vivemos a genuína vida de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe e que sejamos dia a dia gratos ao Senhor por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele tem feito em nós e pelo amor demonstrado através do seu Filho Jesus Cristo na cruz.